bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje vamos falar sobre o agronegócio brasileiro. Estamos vivendo um dos melhores momentos, né? O Brasil alimentando o mundo, mesmo em meio à pandemia. E vamos debater este assunto com autoridades, empresários, gente que vive o dia a dia do setor. Lembrando que o nosso programa conta com a participação dos nossos telespectadores, ouvintes e também quem nos assiste ao vivo pela internet, no nosso canal do YouTube, no Facebook. Aqui conosco uma plateia virtual, né? Sejam bem-vindos. Obrigada pela participação. Logo vamos ouvir algumas perguntas para os nossos convidados. E estamos hoje recebendo o ministro Francisco Turra. Eu digo ministro porque sempre ministro deixou uma marca muito importante no Ministério da Agricultura. Estamos recebendo também, com muito prazer, a empresária Antônia Scalzilli, que é da área pecuária, que faz um trabalho de inovação, um trabalho extraordinário, com muita qualidade na Farsul. E vamos também conversar com o empresário Gilson Larritrenipon, que é da Stara. São os nossos convidados, você que está aí do outro lado da tela, nesta manhã de sábado, nos acompanhando, né? Deixa eu cumprimentar os nossos convidados. Vou começar com a Antônia, né? Antônia Scalzilli. Seja bem-vinda, Antônia. Prazer muito grande tê-la aqui conosco no Live News. Obrigada, Milton. É um prazer poder retornar ao teu programa e cada vez com convidados mais qualificados. É um grande prazer poder fazer parte desse time hoje. Muito obrigado. Ministro Francisco Turra, que prazer, hein? Essa semana conversamos na Rádio Bandeirantes e hoje tenho o prazer de recebê-lo aqui no Live News, na TV Bandeirantes, no nosso programa sempre aos sábados pela manhã e aos domingos após o Canal Livre. Seja bem-vindo, ministro. Muito obrigado, Milton. Uma alegria muito grande estar ao lado dessa empresária, Antônia, tão qualificada, tão conhecida, e também do Gilson, um grande empresário, ousado, corajoso, e, além de tudo, competente, gestor. Então, é muito bom porque o agronegócio precisa desse conjunto para continuar andando bem. Primeira parte do programa, vou dividir aqui a tela da Band com a Antônia e com a empresária Antônia e com o ministro Turra. Em seguida, nós vamos também colocar aqui conosco o empresário Gilson. Ministro Turra, como é que o senhor está vendo esse momento do agronegócio, que está, assim, a balança comercial do agro, 100,81 bilhões em 2020. Isso é um espetáculo, é o que sustenta esse país, né, ministro? Bem, olha, lamentável que agora a gente só esteja ouvindo notícias ruins, péssimas, tristes, e realmente não dá para a gente fugir da realidade que nos envolve, a pandemia. Mas eu quero, nesse momento, deixar um pouquinho de lado isso aí, de lado não, procurar fugir um pouco dessa luta terrível, desejar boa sorte aos profissionais e desejar recuperação a quem está hoje acometido com esse vírus, mas falar de uma coisa muito boa que poucos estão lembrando nessa hora. Nós estamos às vésperas, aqui no Rio Grande do Sul, de uma colheita imensa, bonita, e que nesse ano tem um significado muito especial. Eu estou falando para o Rio Grande do Sul, mas é Brasil inteiro. Aliás, o Brasil já está colhendo soja. No Rio Grande do Sul, nós vamos colher soja, colhemos milho, estamos colhendo arroz, e tudo isso, nesse conjunto, vamos colher 34 milhões de toneladas, é uma estimativa. E preços elevados das commodities. Está aí soja num preço compensador, o arroz idem, o milho está até faltando, preço muito bom, e vai continuar tendo preços bons por muito tempo. Então, muito diferente do ano passado, nessa mesma época, nós estávamos amargando uma colheita muito mais baixa, pequena, frustração de safra de soja, preço que era praticamente a metade do que é esse ano, frustração na safra de milho muito maior que esse ano, embora nesse ano tenhamos uma seca. E, claro, o arroz, tanto ano passado quanto esse ano,
uma safra boa, mas preços bons ano passado e também nesse ano preços compensadores. No Brasil, o agronegócio esse ano vai ter um PIB de 1 trilhão 180 bilhões é a estimativa. Então isso sim é realmente o auxílio emergencial de Deus para o povo brasileiro. E para o povo gaúcho também eu acho que é realmente uma elevação do PIB muito grande e vem como a boa notícia entre tantas más notícias que nós temos que o dia inteiro ouvir e repassar. Antônia, o Brasil tem hoje quase batendo na casa de 215 milhões de bovinos. A pecuária também vai muito bem, né? Vai super bem. Mas sabe que enquanto a gente ouve falar em preço de soja, de arroz, assim, né, esses valores subindo de elevador, a pecuária vem de escada, viu? Não é algo assim tão glamuroso quanto a agricultura. Mas realmente é um momento ímpar que nós estamos vivendo, mas é importante salientar também que os nossos custos aumentaram, né? Agora tá valendo, tá dando muito gosto para trabalhar nesse momento. E acho importante, sim, a gente falar, bem como o ministro falou, o quanto que o agro não parou na pandemia. Nós ficamos para fora, trabalhando, plantando, colhendo, criando, né? Para poder alimentar o povo. E uma preocupação que eu tenho é que essa conta da pandemia venha parar um pouco no nosso colo, porque muito está se falando agora da questão do agro, e eu tenho um receio, sim, que essa conta, que o agro pague a conta dessa crise, da maneira como as coisas estão sendo conduzidas no país. Vamos ver. E aí, ministro, o que o senhor diz sobre essa observação da empresária Antônia? Tem toda a razão. Por exemplo, nós, nesse momento, estamos com uma dificuldade enorme na avicultura de ter milho, em primeiro lugar, o suficiente para abastecer um plantel imenso, que é o nosso aqui do Sul. Nós, principalmente, eu falo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além de carência, preço elevadíssimo que você não consegue repassar hoje para o consumidor para nada. E por nada. Não há razão alguma, porque você sabe que é uma dificuldade imensa, a gente sabe. Gente desempregada, gente sofrendo, tudo fechado, economia fragilizada. Então é uma contradição grande. Mas há um detalhe importante, ao menos o produtor esse ano capitaliza e realmente é uma janela aberta para oportunidades futuras também. Um dia isso vai se ajustando. Mas olha, enquanto a gente está ouvindo aqui, por exemplo, isso tudo, eu estou relatando, por exemplo, que a peste suína africana continua pesada na Ásia, que a gripe aviária está assolando a Europa e na Rússia fortemente também, tanto é que ela voltou às compras a 1000. E o Brasil, além de ter tudo, que é uma dádiva, tem sanidade animal impecável. Bovinos, Antônia sabe, estamos aí livres de febre aftosa, graças a Deus, há muito tempo. Nós nunca tivemos um foco de influenza aviária, nunca na história. Não temos peste suína africana, que está derrubando os rebanhos da Ásia e até mesmo na Europa também. Então imagine você as oportunidades para um país que ele tem hoje uma missão muito grande de alimentar não só o seu povo, mas de alimentar quase 1 bilhão de seres humanos de outros mercados do mundo. Eu vou chamar o primeiro intervalo, em seguida nós seguimos aqui com os nossos convidados, a nossa convidada Antônia, que é Antônia Scalzilli, uma empresária da área da pecuária e da direção da Farsul, o ex-ministro Francisco Turra, daqui um pouquinho também conosco, Gilson Larry-Trenepon, que é da Stara e vice-prefeito na cidade de Não Me Toque. Imagine uma ida ao shopping para fazer todas aquelas coisas de sempre e ainda poder aproveitar para cuidar da saúde. Isso sim, é praticidade e esse é o objetivo do CCG Saúde, né? O Centro Clínico Gaúcho, que abriu uma nova clínica em um dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Shopping Valig.
A Clínica Varig está de portas abertas lá. Você encontra atendimento clínico e pediátrico, consultas com especialistas, procedimentos terapêuticos e de baixa complexidade, e exames no laboratório Marques de Almeida do local. Imagine a facilidade. E a Clínica Varig fica ali, no 4º andar do shopping. Não esqueça, hein? Se precisar, aproveite que o Centro Clínico Gaúcho está pertinho de você. Nós vamos para esse intervalo. Em seguida, voltamos com os nossos convidados, com o Zafari. Zafari, economizar é comprar bem. Corsa, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta e recebendo o ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, e conosco também a produtora rural Antônia Scalzilli, integrante da Comissão de Inovação da Farsul, especialista em segurança rural, né? Eu quero, antes de voltar com os nossos convidados, cumprimentar aqui a nossa plateia virtual que está aqui, a Mara, o André, o Fernando, a Marlene, o Bruno, a Gessi, a Silce, a Yara, pessoal que está conosco aqui na nossa plateia virtual. Muito obrigado pela audiência. Voltando para as nossas questões aqui do agronegócio, ministro Turra, empresária Antônia Scalzilli, o que é possível, diante deste momento que nós estamos vivendo com essa pandemia e pós-pandemia, que o agronegócio necessita para manter, no mínimo, a performance, que é o que está dando sustentabilidade no Brasil, e não ser, como disse no bloco anterior, a empresária Antônia Scalzilli, né, a bola da vez por causa da pandemia, com dificuldades. O que é possível, na visão, com esse mundo todo que nós estamos vivendo, essa experiência inédita? Eu estava vendo aqui que os resultados que apresentam no planeta, o único país, ministro e empresária Antônia e telespectadores, que está com o PIB numa boa, é de onde saiu o coronavírus, lá na China. Como é que nós vamos conseguir administrar isso? E sendo a China um dos maiores compradores, digamos assim, o Brasil é um dos maiores exportadores para a China, né? Como é que, Antônia, qual é a avaliação que está sendo feita dentro desse contexto? E já aproveito para linkar inovação no campo científico, tecnológico. O que a Farsul está buscando junto com a Confederação Nacional da Agricultura? Olha, isso é uma coisa bem complicado de falar, né? Porque hoje em dia existem muitas teorias de conspiração e tal. Eu acredito em alguma coisa. É tão estranho, né? Ver que lá tudo tá florindo e o resto do mundo tá tudo tão complicado. Mas o que a gente vê aqui é que os chineses estão olhando, estão chegando, estão comprando, e o receio da nossa classe é que a gente rapidamente esteja nas mãos dos chineses, como vem acontecendo já, né? A Farsul trabalha muito com a nossa comissão, questão de inovação, de tecnologia. Na verdade, a minha parte é mais a questão da segurança no campo, né? De como a tecnologia pode vir para auxiliar na solução da violência, da insegurança no campo, que a gente ainda está um pouco no escuro, a gente ainda tem demanda de
de sinal de celular na campanha. Esse projeto, essa proposta que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, colocou e que agora quem está no campo tem para colaborar com a segurança, digamos assim, a possibilidade de ter arma na sua área rural, enfim, isso tem ajudado? Sim, tem ajudado muito. Eu acho que várias pessoas que estavam um pouco adormecidas e até algumas que já pleiteavam isso, estão tendo acesso. Eu, pessoalmente, ando armada, que eu acho que eu sinto essa necessidade, né? Eu trabalho no combate ao abigeato, eu sou vítima do abigeato frequentemente, e eu circulo muito à noite na estrada, então eu ando armada. Já tivemos situações de confronto dentro do campo, com troca de tiros. Então eu acho que quando o cidadão, existe a possibilidade do cidadão estar armado, existe a dúvida dos meliantes se vai haver confronto ou não. Completamente diferente da certeza de que as pessoas não vão estar armadas, né? Então eu acho que a facilitação a esse acesso é algo que vem muito a auxiliar a situação, porque a gente sabe que o Estado, a segurança pública, o Estado é detentor da segurança pública, e nós, como cidadãos, como particulares, nós precisamos auxiliar, tomar medidas que auxiliem essa segurança. Mas o fato é que nós estamos a quilômetros das sedes dos municípios, muitas vezes mesmo sem qualidade ou com total ausência de sinal de celular. Então, nós temos que adotar medidas que possam nos dar segurança até que a polícia chegue até nós, né? Ministro Turra, o que vem pela frente aí na sua avaliação diante desse quadro que nós estamos vivendo com a pandemia? E eu aproveito para levantar uma questão. Por que o brasileiro está reclamando muito do preço, né? Do preço da carne, do preço do frango, enfim? Isso tem alguma ligação direta com o que nós estamos vivendo, com o dólar, enfim? O que o senhor pode dizer aos nossos telespectadores? Indiscutivelmente, nós estamos aí com alguns complicadores. Por exemplo, nós estamos exportando, e isso é importante. Se não tivéssemos essa janela, certamente o agro não seria o que vai ser. Não seria. Eu acho que não há setor que não precise ter uma porta aberta lá fora, e para mim, em todos os países. Eu não estou escolhendo ideologia. Se comprarem e pagarem bem, olha, boa sorte e que bom. Por exemplo, Venezuela foi grande comprador, só deixamos de vender porque não pagaram a conta. Aí é outra história. Sim. Mas a China é o maior comprador de carne bovina, suína, de aves e de tudo. Que bom! Ela não está nos tirando um pedaço do Brasil, ela está ajudando a manter setores no Brasil também. E eu acho que manter uma relação saudável é a melhor coisa do mundo. Bom, há muitos complicadores. O custo Covid para as empresas é muito alto. Para manter um frigorífico funcionando hoje, você tem que manter, por exemplo, fora do quadro, assim, mas não fora da folha, todas as pessoas que tenham mais de 60 anos e doenças pré-existentes também. Então, o número é impressionante. Em lugar desses, são novos contratados outros. Custo Covid. Custo Covid é no transporte e distanciamento. É no refeitório distância, é máscara o dia inteiro, a troca, e higiene, e etc. e tudo. Então veio criar para o setor todo um custo imenso, mas para manter a proteção do trabalhador e para poder continuar produzindo. A luta grande foi durante o primeiro momento, quando havia coronavírus e parecia que ele estava dentro do frigorífico. Demonizaram tanto o frigorífico que fecharam lá pelas tantas, mas só não fecharam definitivamente porque não sabiam que, se fosse fechar, eles tinham que encontrar um cemitério, e de que tamanho, para enterrar 40 milhões de suínos dia e também 1 bilhão de aves dia. E para arrumar esse lugar, acho que não é qualquer meio ambiente que resolve o problema. Então, porque você não pode ir distribuindo casa por casa, não há como. É proibido, até porque a higiene obriga, a saúde pública obriga, que ele seja inspecionado pelo Ministério Público, aliás, pela Secretaria da Agricultura ou pela Secretaria Estadual da Agricultura, ou, quando não,
até a municipal. Então, esse foi um caso muito ruim. Mas, mesmo assim, eu quero crer que nós superamos o momento e vamos superar essa segunda onda também, se Deus quiser. Porque agora tem uma coisa, pelo menos, a vacina. Apurar uma vacina, redobrar os esforços para vacinar mesmo, comprar mesmo, isso é importante. E se me permite uma pequena fala comentando o que a empresária Antônia falou, quando ela falou da insegurança, é verdade, ela está em todos os lugares. O meu filho Sérgio, como deputado estadual, ergueu essa bandeira contra o abigeato e incentivou a criação de até delegacias especializadas para ajudar. Eu dizia a ele assim, esta é uma bela bandeira, porque é uma injustiça ver alguém não podendo mais morar lá fora, porque ele está absolutamente inseguro, não pode se defender, não tem quem o defenda, trabalhando como doido, e realmente estava esvaziando o interior. Então, não resolveu, mas acho que ajudou, e agora com armamento e tudo, eu penso que as coisas vão ficando um pouco melhor. Muito bem, eu vou fazer mais um intervalo. Eu quero agradecer a participação da empresária Antônia Scalzilli. Antônia, muito obrigado. Alguma questão que eu não coloquei que você queira destacar aí? O ministro Turra continua conosco e em seguida também o empresário Gilson Larritrenepon, da Stara. Antônia. Eu gostaria só de complementar a fala do ministro. Eu tive e tenho a oportunidade de trabalhar com seu filho, participo muito dessa interlocução entre as instituições de segurança, trabalhamos juntos, ele à frente da criação e eu hoje em dia com a interlocução e trabalho na DECRAB, que realmente é um trabalho eficiente, combativo, com inteligência e que reduziu drasticamente os índices da insegurança. Muito há que ser feito, mas a gente está num caminho já bem satisfatório. Eu queria agradecer, então, a oportunidade de fazer parte desse time mais uma vez. Obrigado, Antônia. Sucesso e até breve, uma nova oportunidade. A gente faz um intervalo rápido, voltamos em seguida com o Centro Clínico Gaúcho. Visite a clínica no Bourbon Vale, Guizafari. Economizar é comprar bem. Voltamos em seguida com Live News. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band, TV, Rádio Bandeirantes, pelo YouTube. Saudação à nossa plateia, mais uma vez, aí que nos acompanha, né? Vamos receber agora o vice-prefeito de Naumitoque, terra da Expo Direto, Cotrijal, né? O conselheiro da Stara, Indústria de Implementos Agrícolas, Gilson Larritrenepon. Bem-vindo conosco aqui com o ministro Turra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Alô, gurizada, tudo bem aí? É uma satisfação enorme, Milton, estar com vocês, estar ladeado aí do grande Turra, meu companheiro, meu amigo,
É uma satisfação enorme e vamos tocando, porque atrás vem gente e nós temos que dar resultado. É. Ô, ministro Turra, eu gostei da saudação do empresário Gilson. Gurizada, tá bom para nós, né? Exatamente, acho que é uma coisa boa. Vamos repetir para ele também, gurizada, porque o Gilson está dando um belo exemplo. Além de ser um empresário bem-sucedido, e com ele eu tenho ótima relação sempre, ele resolveu assumir uma coisa que é muito incomum no Brasil, a condição de ser o vice-prefeito da sua terra natal, não me toque. E é um negócio admirável, espantosamente admirável. Por quê? Ninguém quer, às vezes, assumir nada, o que é público, não concorro a vereador, a prefeita, perigo, e problema, e tribunal, e problemas e política e tudo. Ele pegou repentinamente e surpreendentemente para mim, abandonou esse preconceito e se foi. Mas com ele eu tenho uma ligação, Milton, bonita, que é a seguinte: foi exatamente quando ministro que eu criei o Moder Frota, que tenho certeza ajudou muito a estar a ser o que é, e ajuda ainda hoje porque é um programa que perdura. Naquele tempo a gente vivia um país com máquina velha, obsoleta, mostrei a idade média, 22 anos colheitadeira, 20 trator no Brasil, importados, trazidos, praticamente ferro velho, né? E hoje a gente tem aí máquinas as mais modernas, perda menor, colheita rápida, plantio rápido, é uma beleza. Às vezes você pode entrar numa colheitadeira, estar aí de gravata, terno e camisa bem branca. E que gera mais de 3 mil empregos, gera impostos e, com certeza, é mais um empresário mergulhado nesse labirinto que nós temos de tributação no nosso país, que é uma vergonha, né? Que nós pagamos de impostos para sustentar a casta, né? A casta do Poder Judiciário, do Ministério Público, Congresso Nacional. Olha, é complicado. Como é que está essa situação, empresário Gilson Larry Trenipon, com relação à competitividade, principalmente aqui no Brasil? Nós temos essa guerra fiscal que não acaba nunca com ela, se fala em pacto federativo desde que eu comecei a fazer jornalismo e até hoje, e se fala em Mercosul, que é a competitividade, os insumos, máquinas agrícolas com taxas, né, completamente diferentes do que nós temos no Brasil. Como é que está essa situação hoje e junto com essa pandemia, empresário Gilson? Milton, primeiro eu quero agradecer os teus elogios e quero compartilhar com o nosso público a verdadeira a mudança que aconteceu no Brasil com a entrada do Moder Frota. O nome já diz modernizar a frota, né? E isso aconteceu nos últimos anos e realmente o Brasil deu um salto. E aí está a resposta, né, Milton, que nós temos quase a mesma área plantada e a produtividade, ela saiu de 100 milhões, acho que na época do Turra, 100 milhões de toneladas, para 260 milhões que vai ser esse ano. Então, a prova está que investir na tecnologia o segredo, vale para a indústria, vale para o rádio, para a televisão, vale para quem mexe com a agricultura, e foi por aí que nós caminhamos para o Brasil ser isso que está acontecendo agora, nesse exato momento. Quem é a âncora do Brasil nessa circunstância da pandemia? Quem segurou a peteca, de novo, foi o agro. Graças ao preço dos commodities internacional, graças às exportações que o Brasil faz, o Brasil é um grande exportador de alimento. Eu tenho um amigo, para ter ideia, Milton, que manda frango para todo mundo, e ele estava me falando que o sonho dele é que o frango tivesse 8 patas, porque ele ia vender as 8 patas para a China, porque 2 não chegam para eles. Para te ter ideia do que é o Brasil em termos de para a exportação do agronegócio. E é claro que esse emaranhado, esse poal que nós temos de impostos, cria dificuldade, isso não é só para uma empresa como a Star, é para toda uma cadeia.
Eu acho que hoje tem coisas muito duras, muito difíceis de você tocar, mas você se acostuma, num país como esse, a driblar isso, porque senão você não fica competitivo. Então a gente tem driblado essas dificuldades, porque ela é para nós, ela é para a John Deere, ela é assim para a GCO, ela é assim para a Jacto também, e não tem muito o que nós fazemos. Mas como nós temos uma indústria extremamente competitiva, eu acho que as nossas indústrias brasileiras e máquinas agrícolas, e o Turra pode me ajudar nisso, são extremamente competitivas, nós conseguimos bater de igual para igual com as indústrias que são estrangeiras lá da Europa, dos Estados Unidos ou até mesmo da China, e nós estamos hoje sendo uma indústria que exporta. Com essa circunstância do dólar atual e dos anos que nós investimos em ir buscar mercado fora do país, hoje estou olhando no meu status aí, as máquinas estão andando no gelo, na neve lá da Rússia de meio metro, né? A máquina se movimentando, e nós exportamos para o leste europeu um volume significativo da nossa produção. Nós estamos, então, pelo que o senhor está colocando aí, principalmente a Stara, bem atualizado no campo científico-tecnológico que o mundo e a competitividade exigem hoje, é isso? Para o senhor ter uma ideia, Milton, uma máquina hoje lá na Rússia, se ela parar e ela estiver perto de uma torre que pega sinal de internet, nós podemos consertar ela de não me toque. Para te ter uma ideia, nós entramos no computador da máquina e com precisão total, a gente diz para o cliente, olha, tem que mexer em tal parafuso, que lá que está o problema. Então isso fez com que a Stara chegasse junto com aquelas empresas do mundo que tem mais tecnologia. E nós temos um grande trunfo na mão que nós lançamos, que é a redução do uso de defensivos agrícolas, porque nós temos câmeras que são instaladas na máquina e ela consegue identificar aonde tem e aonde não tem o INSO, aquele que dá problema na produção, porque é as invasoras que a gente tanto fala. E ela consegue identificar o que é planta e o que é invasora. E ela vai lá e aplica exatamente em cima da planta o defensivo. Isso chega a ser uma redução, em alguns casos, de até 85% do produto que seria usado normalmente numa aplicação. Espetáculo, hein, ministro Turra? Olha, valeu a gente estar junto nesse programa, porque essa informação eu acho que deve ter deixado pasmos todos os telespectadores. E é uma verdade, a competitividade do nosso setor como um todo é fantástica. Se você for olhar o produto em si, que sai daqui, o frango, o suíno, o boi, tudo, no mundo inteiro é grife hoje. E quanto a máquinas, eu já estou referindo aqui ao Gilson uma coisa que me chamou a atenção. Eu fui abrir mercados na China, abrimos o mercado chinês, que hoje é o maior do mundo para nós, mas fui também na Malásia. E a primeira pessoa que a gente visitava era o embaixador brasileiro lá, era uma embaixadora. E ela chegou e me disse assim, olha, começou, eu falava em frango para abrir para a Malásia, e ela voltava e me dizia assim, e as máquinas, como é que estão? Pois é, embaixadora, mas eu vim aqui para a gente abrir para uma... sabe por que eu te falo tanto em máquina? Porque eu saí agora da África do Sul. Eu era embaixadora lá em Pretória, e quero te dizer que o africano é apaixonado pela máquina brasileira. Mas aqui também, o asiático, se um dia vocês botarem o pé, vai adorar a máquina brasileira, porque ela tem uma tecnologia assim diferenciada, fantástica, e assim um preço bem competitivo, se você imaginar o custo deles. Então o Gilson revelou que não é, digamos, só nós que estamos vendendo frango, suíno, bovino e etc. E nem só soja. Agora a gente já pode vender a máquina, já pode vender o grão, já pode vender tudo, porque realmente é uma demanda que apenas começou no mundo. O mundo descobriu o Brasil não é há muitos anos. Você sabe que até alguns anos atrás a gente importava tudo. Vá hoje numa gôndola de um supermercado e veja o que tem do agro, o que vem da terra e o que vem de fora. Não tem.
Ou tem, às vezes, porque, você sabe, é bonito você ter aí até uma folha de alface que vinha da Itália antes, né? Ou um produto que veio da Espanha. Até vinho, que era uma coisa que era mais comum, o vinho estrangeiro importado do que o nosso. Até o vinho já está perdendo bons espaços para o nosso vinho. O Brasil melhorou muito em tudo, a máquina. O Gilson é professor nisso, sabe quanto hoje todos observam no Brasil e fora do Brasil, onde estão as máquinas, essa tecnologia, agricultura de precisão, como é que estão as nossas máquinas? É uma bênção, é uma dádiva, é para a gente vibrar mesmo. E hoje é o dia da gente falar bem e esquecer um minuto a pandemia, que é realmente um tema impactante, eu falo desde o início. O Brasil tem grandes profissionais, o Brasil, está aí o exemplo lá, que a Boeing veio correndo atrás da Embraer, e a Embraer, uma empresa que foi construída com uma engenharia brasileira, com os brasileiros, está aí a Stara. Gilson, conte para os nossos telespectadores aqui, que eu acho que é importante rapidamente dar uma pincelada, como é que começou, como é que foi o início da Stara, como é que foi essa trajetória até agora e quantos mil empregos a Stara gera hoje no Brasil? Eu quero te agradecer essa pergunta, viu? Porque ela para mim é um momento especial onde eu me sinto muito à vontade de poder contar um pouquinho da história. Vou tentar ser breve. Essa história começa na Segunda Guerra Mundial, quando a Holanda é um corredor de guerra e os patriarcas que fundaram a Stara, que na época sentiram o peso da guerra, a dificuldade e a fome, e com os filhos já com uma certa idade, movidos pela religião na época, pela Igreja Católica, resolveram emigrar da Holanda para um país distante, e sair da Holanda e vir para o Brasil. Isso aconteceu em 1949. Em 1951 eles chegaram em Nome Toque. Nome Toque era uma cidade que era vila, né? Na época nem cidade não era, e eles chegaram lá via aos padres franciscanos, que convidaram a família para vir para lá. Tinha um grande colégio de internos, e chamaram a família, e a família foi com 11 filhos para Nome Toque, e a partir dali começou, eles eram ferreiros lá na Holanda, começaram a reformar máquinas que vinham, como disse o Turra, vinham importadas da Europa, dos Estados Unidos. E em 1960 resolveram colocar uma empresa para fazer alguma coisa no Brasil, dar os primeiros pontos de solda, as primeiras coisas os primeiros cortes, as dobras, usar as ferramentas. E isso foi muito bem até o ano de 1982, quando houve aquela desvalorização, você deve lembrar, que pegou a Stara de calça curta, porque ela estava endividada em dólar, que era as 63, né? E deu a desvalorização, e ela não tinha um parafuso exportado. Quando deu a Maxi, ela quebrou, e aí teve de refazer sua composição acionária, onde voltou o terceiro irmão para dentro da empresa, e recomeçamos um trabalho. Foi mais ou menos nessa data, eu também entro dentro da empresa, e como eu não sabia nada de máquina, eu falava em disco de corte, para mim disco era do Roberto Carlos, né? Eu entendia de disco, né? Era os discos long play, que é os LP que existia, mas com muita vontade, com muita energia, fomos ao campo. A Stara tinha na época 22 colaboradores, 10 meses de salário atrasado, e a gente foi construir. E tivemos coragem de enfrentar e estar junto com o Brasil, porque a Stara era muito regionalizada, ela estava fincada no Rio Grande do Sul. E a gente resolveu acompanhar a abertura do Cerrado, ir junto para o Mato Grosso, para Goiás, para Bahia, para o Tocantins, para o Maranhão. E aí, hoje, as vendas da Stara, 12% são realizadas dentro do estado do Rio Grande do Sul. O restante nós transferimos para outros estados, também para exportação. E a Stara sai dessa situação muito difícil. Então a gente aprendeu, Milton, nas dificuldades, na dor. Você aprende na dor, né? A gemer. E a gente aprendeu a tocar o negócio, e hoje nós somos uma empresa
que tem uma participação de 10% da nossa sociedade pertence ao BNDES Par, portanto é uma empresa de capital aberto, ainda não temos ações na Bolsa, mas uma empresa de nome toque que hoje gera em torno de 3.200 empregos diretos. Nós temos unidade em nome toque, Santa Rosa e em Carazinho. E é uma empresa nacional que hoje é líder, né? Nós somos, não me toque para te ter ideia, Milton, é a capital nacional da agricultura de precisão. Assim como Porto Alegre é a capital dos gaúchos, não me toque a capital de quem acredita na agricultura de precisão. E esse título nós ganhamos porque a Star é a única empresa do mundo que consegue competir com as grandes multinacionais em tecnologia. Não é em ferro. Ferro hoje está todo mundo competindo. Agora a diferença está que as nossas máquinas elas são inteligentes. Elas falam, nós temos uma grande central em nome toque, que quando a máquina está andando, nós estamos recebendo informação. Imagina que essas máquinas estão em todo lugar no Brasil e nós podemos estar acessando a cada máquina. Se o produtor tem um problema lá no Maranhão, ele para embaixo de uma torre de internet e nós estamos dando a solução. 95% dos casos de assistência técnica nós estamos resolvendo hoje via internet. Isso para mim, eu nunca imaginei isso na minha vida, mas é isso que está acontecendo. E a mão de obra, Gilson, a mão de obra, ela é preparada pela própria empresa, a mão de obra? Bom, aí tem um trabalho de trainee, né, muito forte que a gente faz. Porque a gente, para arrumar talento, eu acho que é que nem um time de futebol. Se você não tem categoria de base, você está sempre contratando jogador que às vezes é até um boleiro que não deu certo em outro lugar e que também não vai dar certo na tua empresa. Então nós estamos fazendo um trabalho muito forte de trainee. Pega os guri com 17, 18 anos aí que já começam a despontar, então tem Senai, e a gente tem feito trabalho com a Prefeitura de Nome Toque, tem trabalhado e tem conseguido trazer grandes talentos. É claro que nós temos hoje uma mão de obra que vem de 26 cidades diferentes para Nome Toque, mas mão de obra de alta qualidade que eu tenho muito orgulho de ter como colegas de trabalho. Bom, a gente faz um intervalo rápido, nós já voltamos com os nossos convidados. Gilson, que é o presidente da Star, vice-prefeito da cidade de Nome Toque, o Gilson Larry Trenepon, e o ex-ministro Turra, também participou conosco aí na primeira parte do programa, a empresária Antônia Scalzilli. Nós voltamos em seguida. Zafari, economizar é comprar bem. E Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, programa transmitido pela Band TV, Rádio Bandeirantes, pelo YouTube e Facebook. Saudações mais uma vez à nossa plateia virtual aí. Nós estamos com
o vice-prefeito de Naumitoque, terra da Expo Direto, Cotrigial, o conselheiro da Estara Industrial de Implementos Agrícolas, Gilson Larry Trenepol, e o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. Ministro, olha que história bonita da Estara e com todas as dificuldades do agronegócio aqui no nosso país e principalmente no Rio Grande do Sul. Eu estava vendo aqui, ministro, a região sul tem quase a metade dos suínos no país. O Brasil produz 4,6 bilhões de dúzia de ovos e nós temos o seguinte, o descaso do poder público, né, ministro? Eu vou dizer isso porque o senhor lembra que foi criado aqui no Rio Grande do Sul a Secretaria de Irrigação no governo Ieda, pois nós não aprendemos com o passado. Uma grande estiagem no governo Rigoto, aí vem a Secretaria de Irrigação do governo Ieda, acabaram com a Secretaria, o Rio Grande do Sul novamente mergulhado numa estiagem e sempre o empresário lá na ponta é o que paga a conta. Por isso que eu digo que é o seguinte, nós estamos vivendo essa pandemia, bandeira preta, ministro, bandeira preta é para o senhor, da iniciativa privada, para o empresário Gilson, para mim, bandeira branca é para o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Câmara, Senado, Tribunal de Contas, é um espetáculo, né? Mas vamos ao agronegócio, ministro. Bom, há muitas questões aí que nós temos que colocar, principalmente sobre as possibilidades que nós, eu vou falar Rio Grande do Sul, temos em relação ao agro e não aproveitamos. Você falou, por exemplo, da irrigação, uma verdade. Você sabe que nós temos aí o segundo maior aquífero do mundo, o aquífero Guarani, que pode ajudar muito a resolver esses problemas. É só falar, por exemplo, um dia que você convidar o Virgílio Périos, presidente do CERP, para ele contar o que houve de mudança em alguma região por causa da utilização da irrigação. Uma outra coisa, onde tem água se usa pouco, por exemplo, Paraná hoje exporta peixe, exporta pescado. Nossas empresas lá, LAR, Coca-Cola, etc., têm hoje produção de peixe para vender, não apenas para o Brasil, mas para o exterior, e um produto que o Brasil é importador ainda. Então, veja, nossas lagoas, nossos canais de irrigação poderiam ser exatamente um local para isso mesmo. Uma outra coisa que para mim é uma questão importante, eu vou falar para o Gilson, é a seguinte, eu estou fazendo até uma campanha sobre isso. Cereais de inverno. É óbvio que ao longo do tempo a Embrapa pode ter diminuído a sua pesquisa, mas hoje tem pesquisa privada muito forte também. Mas olha um detalhe. No verão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde há suínos, aves, de tudo, ovos e muita produção, nós no verão temos aí uma safra em 7.800.000 hectares. No inverno, a safra de inverno, 1.300.000, mal e mal. Então, é incrível, uma máquina fica obsoleta. O Gilson poderia vender mais máquinas se houvesse uma cultura de inverno forte, que serve não só para pão, trigo para pão, mas trigo até para alimentação animal, triticale, aveia, centeia, canola, cevada e tudo, o Brasil pode. E para nós é um desperdício, é isso que às vezes o governante não descobre, não sabe dessas coisas, mas é só olhar, o número está aí. Então nós temos coisas no sul, clima quente e clima frio, que são propícias. Está aí a uva, que para nós é uma coisa diferenciada, está aí a pera, a maçã, a oliveira, coisas que vamos agora descobrindo. E por que não a cultura de inverno, que eu estou pregando, estou fazendo uma pregação. Eu recebi hoje um telefonema do secretário da Agricultura de Santa Catarina, se aliando a essa ideia, entrando de sola na campanha, porque é uma barbaridade a gente não aproveitar e ficar imaginando o seguinte, vai ter milho ano que vem a 20, não vai ter mais milho a 20. O milho vai ter preço muito alto, o produtor, graças a Deus, porque pode comprar uma máquina melhor, porque ele está dolarizado. Nós somos o maior exportador de milho do mundo ano passado. Veja, pouca. Sim. Então é uma coisa que a gente tem que olhar o Rio Grande na sua visão de possibilidade. É isso que eu resumo. Nessa área de irrigação, nós poderíamos aprender um pouquinho com Petrolina e Juazeiro, né? Então, lá em Pernambuco, Petrolina e Juazeiro,
com uma produção incrível, né? E nós não conseguimos fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, né? As Com margens de São Israel, se Francisco. não for. O Cardoso, o Milton, eu estou aqui em Santa Rosa e eu vim para cá porque nós estamos com uma unidade que nós queremos construir aqui. Milton, eu tenho certeza que tu vai gostar de ouvir essa notícia. Sei que você é um lutador para que nosso Rio Grande cresça. Mas nós estamos para te ter uma ideia, nós estamos com uma ideia de construir uma fábrica aqui que vão gerar 400 empregos. E nós não conseguimos licença, Milton. Nós não conseguimos licença ambiental, nós não conseguimos licença para... nós estamos pagando um trevo que vai dar acesso à unidade. A Estara se propôs a pagar, não custa nada para o Estado. Só que o Estado tem que dar é a licença de fazer isso. Tu imagina que nós estamos aí... parece que nós não precisamos de indústria, de emprego, né? Porque as pessoas... as coisas não andam, cara. Eu não sei como explicar isso. Mas imagina tu querer uma fábrica nova, tu está propondo uma fábrica, tu está propondo uma indústria, tu está propondo 75 milhões de investimento, tu faz o trevo e os caras falam, não sei, não tem, não é comigo, é com outro. E nós estamos aí parados com o dinheiro esperando, capaz de vir uma crise e nós nem mais construir a fábrica. Governador, vou fazer um apelo aqui ao governador, à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vou fazer um apelo aqui, deputados, vamos parar com o home office. Está aqui, ó, o cidadão querendo gerar emprego. Está aí, nós estamos vivendo um momento difícil, né, ministro Turra? Olha, isso é um depoimento que nos deixa, assim, indignados, né, ministro? Eu vou te contar uma coisa quase igual. Num determinado dia, o presidente Mário, que faleceu da Aurora, me ligou e me disse assim, estou abandonando Erechim, assumi a Cotrel falida lá, estou indo embora amanhã, já mandei demitir 2.700 empregos, porque tem um problema do meio ambiente e uma passagem de um cano na rodovia que o Dairo não me deixa. Eu estou indo embora, já mandei. Eu digo, não, para aí, vou falar com o governador Sartori, não acredito isso. Falamos, ele resolveu, o que aconteceu? A Aurora não só continuou, como comprou da Cotrel, investiu esse ano 60 milhões de reais numa nova unidade, uma fábrica de ração. Então, acho que tem que olhar, mas Gênio Gilson, aplausos nessa hora, até a coragem de empreender, e aí tendo problema com o meio ambiente, tendo problema com acesso asfáltico, uma coisa que, pelo amor de Deus... Então, mas acho que essas coisas... eu fico mais... O meu filho, Sérgio, como deputado, lá em Erechim, ajudou demais. Saiu na hora, foi para cima e ajudou no meio ambiente, destravamos e deu certo, se Deus quiser, está aí uma empresa hoje funcionando. Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, fazendo um apelo aqui, Arthur. Sei que o Arthur é competente, essa área do meio ambiente estava até poucos dias atrás nas mãos do Arthur. É um secretário competente. Secretário, vamos resolver isso aqui para ontem. Para ontem, não é possível. O empresário com investimento nesse momento, ministro Turra, de pandemia, de miséria, desemprego, está aí. Corajoso. Construindo e com dificuldades, né, ministro? Tem que corajoso. Parabéns. O Milton, o que eu queria só colocar mais algumas coisas. A gente fica imaginando que o Estado tá bem, né? Porque imagina tu ter essa mesma fábrica, o pessoal de Goiás, se nós dizer que nós vamos imaginar ir para Goiás ou ir para o Mato Grosso do Sul, que é lá onde é que nós temos a maioria da nossa venda, o pessoal vai estender para nós tapete vermelho. E a gente está aqui no Rio Grande do Sul e está construído num lugar que é Santa Rosa, que precisa de geração de emprego. Hoje eu estive falando com o prefeito daqui e precisa de geração de emprego, e a gente está num lugar que é no centro da cidade e a gente quer fazer uma fábrica moderna. Se você olhar o projeto, agora tem, pelo incrível que pareça, as pessoas podem ajudar a tirar as pedras do caminho, ou elas têm capacidade de colocar pedra no caminho. Cara, deputado... É incrível como os caras colocam pedra em lugar que não precisa.
Deputado, vamos largar um pouquinho a Covid de lado aí, deputado Osmar Terra. O senhor que é de Santa Rosa, vamos para a linha de frente agora, já que o PMDB, né? O PMDB já não é mais o mesmo. O PMDB agora está no governo e está entrando firme no governo. Então tem que ajudar a resolver essa questão lá em Santa Rosa, porque sabe o que vai acontecer? Eu tenho certeza, ministro Turra, eu conheço o Ronaldo Caiado. Se ele souber disso aí, ele não vai mandar secretário nenhum. O Ronaldo pega um avião lá em Goiânia e vai bater aqui e vai levar a Estara lá para Goiás. Eu não tenho dúvida disso. Não tenha dúvida, porque, por exemplo, a Grendene recebeu uma oferta à época do governador Tarso Gereissati, que era governador, e entregaram para ele o prédio, só colocaram a máquina na tomada e saíram funcionando e saíram de Farroupilha. Se ninguém sabia disso, eu estou revelando, mas é a verdade. E eles estão lá com milhões de empregos, milhares de empregos, aliás. Ministro, o senhor está falando um detalhe, desculpa aí, Gilson, porque eu conheço esse caso e eu fui lá fazer uma visita. Eu fui junto com o Dunga, que foi técnico da Seleção Brasileira, e do Raimundo Fagner. Eu fui a Sobral. 10 mil empregos lá na planta da Grendene, em Sobral, terra do Cid Gomes. Eu estive lá alguns anos atrás visitando, é isso aí que o senhor está falando. A guerra fiscal, a incompetência do Rio Grande do Sul. Mas, viu, só para salientar, nós não estamos pedindo nenhuma isenção fiscal, absolutamente não tem nada disso. O que nós estamos pedindo é só que o pessoal não tranque, e já estamos trancados já faz mais de 2 anos. E daí tu vai para o João, que te manda para o Pedro, que te manda para o André, que volta para o João, que diz que não é com ele, que daí tem que fazer. E aí tu fica aquele reboleixo e tu não sabe que é que vai te resolver o problema. E aí tá, para te ter uma ideia, eu vou repetir de novo, nós vamos construir o trevo e nós não ganhamos a liberação para fazê-lo. Se tu tivesse pedindo o trevo para o Estado, aí, o Estado está quebrado, está apertado. Mas não, tu fala assim, eu vou fazer e vou te dar. Eu vou te dar o trevo. E os caras não abrem as portas? Me explica isso. Vamos para a linha de frente. Lamentavelmente, o programa está chegando na reta final, televisão é tempo. Vou fazer um apelo aqui. Deputado que está com mandato, que eu entrevistei semana passada também. Deputado Sérgio Turra, fazendo um pedido para o senhor aí, deputado Sérgio Turra. Vamos para a linha de frente aí, vamos resolver essa questão lá da Estara em Santa Rosa. Ministro Francisco Turra, sempre é muito bom tê-lo conosco, tanto na rádio como aqui na televisão. Agradeço a sua gentileza, a sua atenção. Muito obrigado. Alguma questão que eu não tenha colocado aí, ministro? Fique à vontade, por favor. Só um abraço e alegria de ter ouvido o Gilson, que eu admiro demais, de estar ao lado dele, dizer que eu fico junto com ele em tudo que for briga, porque enquanto a gente abre caminhos para vender mais, certamente uma máquina dele vai ajudar a plantar mais. Obrigado. Gilson, muito obrigado também pela gentileza, pela atenção. Parabéns pelo trabalho, pelos desafios, né? Num momento tão difícil, e a Estara está aí, e não é por acaso que ela é o que é hoje, né? Pela competência, pela dedicação do trabalho do senhor e da sua equipe. Muito obrigado aí. Alguma questão que eu não coloquei também, por favor, fique à vontade. Eu só quero agradecer ao Turra como companheiro, a você, Milton, e dizer também que nós não falamos sobre a parte de ser vice-prefeito, que é uma das coisas que nós estamos fazendo atual. Eu já fiz a sucessão na Estara, né? Hoje sou presidente do conselho, mas como vice-prefeito, só para ter uma ideia, pela primeira vez não me toque, não teve feriado no Carnaval, tá? E nós estamos fazendo horário estendido, ou seja, começa às 7 da manhã e termina às 7 da noite. Eu não acredito no lockdown. Eu acredito que nós temos que continuar trabalhando. É simples assim. Muito bom. Obrigado, Gilson, presidente da Estara, vice-prefeito de Não Me Toque. Mais uma vez, muito obrigado, ministro Francisco Turra. Muito obrigado, Antônia, que esteve conosco na primeira parte do programa. Mais uma vez, estou justificando a ausência do meu parceiro de programa, que teve um compromisso, o Lara, mas na próxima semana estará junto conosco. Live News fica por aqui, convidando para que você continue ligado conosco
aqui na tela da Band e nós voltamos com novas pautas, novos entrevistados na próxima semana. Centro Clínico Gaúcho. Saúde, né? Que abriu uma nova clínica em um dos principais shoppings de Porto Alegre, o Bourbon Shopping Valig. A clínica Valig está de portas abertas e chega para oferecer cuidado de qualquer e qualidade, e facilitar a rotina de qualquer um. Lá você encontra atendimento clínico, pediátrico, exames no laboratório Marques de Almeida do local. Imagine a felicidade, hein? E a clínica Valig fica ali, no 4º andar do shopping. Nós voltamos, Live News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e, se quiser, rever esse programa no canal do YouTube, Live News da Band RS. Até a próxima semana. Até lá. Tchau.